Olá, amigos do canal Em Família. Com gratidão no coração, nós começamos mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E hoje é terça-feira, 19 de dezembro, nós estudamos juntos o tema O Testemunho Fiel de Mordecai. Nós já vamos aprofundar o tema, mas como de costume, vamos fazer a nossa oração. Pai, o Senhor poderia orar para nós? Oremos. Bondoso Deus, muitíssimo obrigado por tua graça imerecida, o teu favor a nosso respeito. Estamos aqui para estudar a tua palavra, queremos sermos abençoados por essas mensagens de esperança. Nos ajuda, nos dá a compreensão necessária desse tema e o poder para vivê-lo. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Como nós temos visto na lição desta semana, nós estamos estudando a história de Esther e o seu pai adotivo Mordecai, e como eles vivem ali em terra estrangeira e como Deus os usa para levar salvação, levar livramento para o povo judeu na época ali do Império Medo-Persa. Na nossa história segue, avança, e nós vamos entender que morando ali em terras estrangeiras, sendo fiéis a Deus, cedo ou tarde, eles teriam oportunidade de testemunhar do seu Deus, da sua fé. Nós aprofundamos o tema com a pergunta número 4, que traz a referência bíblica de Esther, capítulo 3, versículo de 1 ao 15, e faz a seguinte pergunta: o que aconteceu e por quê? Nós já temos a compreensão de que é necessário ler o livro de Esther, né? Ao longo da semana nós estamos acompanhando essa história. Se programe, faça planos de ler o livro inteiro. Nós temos aqui a referência do capítulo 3, versículo de 1 ao 15. E nós selecionamos para nossa sugestão de resposta o versículo 2. Vamos à leitura. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Ramã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Muito bem, então, como nós vimos aí no relato e na leitura completa, nós podemos sugerir uma resposta à pergunta: o que aconteceu e por quê? Nós respondemos: Mordecai não se curvou diante de Ramã por sua fidelidade a Deus. A história segue aqui no capítulo 3 de Esther. Como nós vimos na pergunta, o rei determinou uma ordem que todos deveriam se prostrar diante de Amã. Lembrando que aqui Amã tinha conseguido uma posição muito alta no governo de Assuero, e essa ordem foi dada. Porém, Mordecai decidiu não se curvar diante dele. A lição vai dizer que, como judeu fiel, ele não estava disposto a passar por cima de seus princípios e nem adorar outros deuses que não fosse o Deus verdadeiro. E isso é importante, essa compreensão, porque no estudo e na nossa vida prática, como cristãos, servos de Deus, cumprindo a missão do Senhor, nós sempre vamos, em um momento ou outro, encontrar dificuldades. Mordecai estava ali no reino já há muitas décadas. Ele foi entre os deportados, foram levados, exilados para a Babilônia. Mas agora, nesse momento, servindo no palácio, as coisas mudaram. E existia ali um decreto, como o Alexandre falou, que as pessoas deveriam se ajoelhar, se curvar diante de um mortal chamado Ramã. E aí foi o momento de a fé dele ser provada. E ele, como um judeu fiel, não poderia se submeter a isso. E a lição, ela explora isso e traz lições práticas para nós hoje. Muitas vezes nós estamos inseridos e estamos mesmo na sociedade, dentro da cultura, e passamos tranquilo. Mas em outros momentos as coisas mudam de repente e nossa fé precisa ser provada. E com a ajuda de Deus, na comunhão de Deus, assim como Mardocai não poderia se curvar diante de um ser mortal igual a ele, nós também precisamos ser fiéis a Deus, aos princípios que ele tem nos orientado.
É interessante pensar sobre essa história, né, pai? O senhor trouxe aí pro nosso estudo, para nossa compreensão, que eles já estavam ali naquela terra estrangeira há algum tempo. E talvez, durante todos esses anos, eles não tivessem encontrado maiores dificuldades de viver a sua fé, de viver os seus princípios. Mas nesse momento, eles são chamados a testemunhar. Nós vimos na lição de ontem que muitas vezes apenas o nosso viver vai ser um testemunho. Nós não vamos ter maiores oportunidades de falar de Deus, de falar para alguém do Evangelho, mas em determinado momento nós podemos ser chamados a testemunhar, sim. A lição vai fechar o nosso estudo de hoje falando exatamente sobre o testemunho, que é o tema-chave deste dia, o testemunho fiel. Tem uma citação aqui de Ellen White, que eu destaquei, que fala sobre Daniel e seus companheiros. Nós já estudamos essa semana. Diz assim: de Daniel e seus companheiros brilhou uma forte luz em meio à escuridão moral das cortes reais da Babilônia. Então, como nós vimos, eles foram um testemunho fiel de Deus e foram essa luz em meio à escuridão. E a lição vai concluir também falando do testemunho que o povo de Deus deu para Amã. No relato bíblico, no capítulo 3, você vai perceber que quando Amã fala do povo de Deus, ele percebe as diferenças entre o povo dele e o povo de Deus. Ele fala que é um povo com leis diferentes, ele percebeu isso, né? A lição comenta também que é um povo de costumes diferentes, que obedecem à lei de Deus e não à lei do rei. Isso é importante, né, Alexandre? Que é assim, é lógico que nós hoje, trazendo a aplicação para nós hoje, nós também devemos obedecer à lei de Deus, às orientações de Deus na nossa alimentação, por exemplo, na maneira como nós nos relacionamos e etc. Mas nós não devemos ser alheio à lei dos homens. Jesus nos ensinou, dá a César o que é de César, ou seja, obedece à lei de César, e a Deus o que é de Deus. Mordecai não estava sendo desobediente às instruções do rei, às instruções civis. O que ele estava sendo desobediente era a orientação, a determinação para se prostrar diante de uma pessoa, um ser igual a ele. Então, isso é muito importante para nós não irmos para os extremos. Como último ato aqui do nosso estudo de hoje, a lição traz uma reflexão e que termina dizendo assim: como devemos reagir diante dessas provas? E nós convidamos você a interagir com a nossa classe, com o nosso estudo, através dos comentários desse vídeo. Deixa aí como você já teve que testemunhar da sua fé, no trabalho, na família, na escola, na faculdade. Fique à vontade para compartilhar conosco o seu testemunho. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.